Olá, pessoal. Espero que vocês estejam aproveitando muito o evento, todas as palestras. Acredito que esteja sendo incrível. E assim como vocês, eu não vejo a hora de assistir tudo. Muito prazer, me chamo Giovana Garcia. O meu tema aqui hoje é o papel da enfermagem no pré-natal. Falando um pouquinho sobre a minha formação. Sou enfermeira pela USP, recém-formada. Me formei agora no início de 2022. Atualmente sou residente de enfermagem obstétrica no Hospital Sofia Feldman, aqui em Belo Horizonte, onde estou morando atualmente. Sou também influencer da enfermagem desde 2016 no meu Instagram, giovanagarcia.enf, e empreendedora e idealizadora do Enf em Resumos, minha empresa, onde eu divulgo meus materiais de estudos e meus resumos também. Então, fiquem à vontade para conhecer meu trabalho e estarei à disposição para ajudá-las como for possível, né? Sejam muito bem-vindos. Falando agora um pouquinho sobre essa palestra, ela não vai ser uma palestra sobre como conduzir uma consulta de pré-natal, até porque existem muitas formas de ser conduzida, né? E a depender do seu município, existem solicitações de exames diferentes, regras diferentes para algumas questões, e eu decidi falar sobre como o papel do enfermeiro como educador pode fazer a diferença num pré-natal, tá? Essa é uma experiência que eu já tive como acadêmica de enfermagem e agora também como residente de enfermagem obstétrica, a gente pode observar como o pré-natal ele deve ser importante e deve ser realizado com muito cuidado pelo enfermeiro, e o nosso papel de enfermeiro educador ele deve ser utilizado com muito zelo nesse momento, sabe? Eu acho muito importante. Então, esse vai ser o nosso tema. Espero que vocês gostem e aproveitem e aprendam muito. Quando eu gosto de falar sobre pré-natal, eu gosto de fazer essa comparação aqui, que o pré-natal ele é um percurso, né? Você vai caminhando ali por toda a gestação, né? Essa mulher, os seus acompanhantes, a sua rede de apoio, né? Seja aquela pessoa que ele escolheu para estar ali ao lado dela naquele momento. E o destino final é o parto, né? Seja qual via for, essa mulher, ela tem todo esse período do pré-natal para fazer o preparo, né? Para o bebê chegar, certo? E eu gosto de falar também que um grande preparo para o parto é a informação. E eu acho que é um dos mais importantes, aliás, né? Porque uma pessoa que não tem informação, ela não vai saber o que está acontecendo. E a gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Trouxe aqui também algumas dificuldades, né, das consultas de pré-natal. Muitas vezes a equipe tem pouco tempo disponível para essa consulta. Ocorrem interrupções externas, alguém bate na porta, enfermeiro ou médico precisa sair, né, para resolver alguma pendência, e isso dificulta o aproveitamento do tempo de consulta, né? Em geral, nas unidades básicas de saúde, nos centros de saúde, temos 20 minutos de consulta, e isso é um tempo muito restrito para a gente abordar tantas demandas que surgem ao longo da consulta. Porque elas levam tempo para serem resolvidas e são prioridades dentro do pré-natal, como a avaliação, a ausculta, solicitação de exames, um exame físico completo. Então, de abordar tantos assuntos dentro de um tempo tão pequeno é um grande desafio e uma grande dificuldade. E muitas vezes alguns profissionais acabam não levando o preparo para o parto da informação para essas usuárias. E é sobre isso que a gente vai aprofundar um pouquinho aqui hoje. As recomendações baseadas nessa palestra que eu trouxe é do Manual de 2016 do Ministério da Saúde, Protocolos da Atenção Básica, Saúde das Mulheres. Vocês podem encontrar facilmente jogando esse tema aqui no Google. Eu trouxe algumas recomendações que isso é nacional, tá? Diferente de você estar fazendo o pré-natal, uma consulta no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, centro-oeste, vai ser isso, tá? Se não há risco gestacional para essa gestação, né, para essa mulher, o acompanhamento ele deve ocorrer com a equipe multi, tá? Ele não deve ser somente da profissional médica, da classe médica, certo? Preconiza-se um mínimo de 6 consultas médicas e de enfermagem intercaladas, tá? Um pré-natal bem feito aí. Preconiza-se esse mínimo de 6 consultas. Elas devem ser mensais até a 28ª semana, quinzenais da 28ª até a 36ª semana e semanais a partir da 36ª semana, tá certo?
Havendo sinal de trabalho de parto e ou com 41 semanas, a gente deve encaminhar essa mulher à maternidade para ela fazer um acompanhamento mais de perto, ok? Lembrando que não existe alta do pré-natal, tá bom? Em lugar nenhum isso existe. O que deve ser feito em todas as consultas? Para a gente não esquecer aqui, esse é o básico. Eu vou falar sobre uma consulta de pré-natal, que, como eu disse, em qualquer lugar do Brasil é assim que acontece, tá bom? A gente deve acolher a mulher, abordar os medos, as ideias, as expectativas dela a respeito dessa gestação, se ela foi planejada, se ela está sendo bem aceita. Quem sabe, se for necessário, encaminhar para o serviço social, para algum auxílio, encaminhar para a psicologia. Então, a equipe multi, ela deve ser um recurso muito bem utilizado, tá bom? Em qualquer situação, né? Mas no pré-natal também. Então, não vamos esquecer desses encaminhamentos tão importantes como serviço social, serviço de psicologia. Avaliar os dados vitais. Importante avaliar essa mulher sentada em decúbito lateral esquerdo, né? Uma dessas duas posições. Avaliar o pulso, frequência respiratória, aferição de pressão arterial, muito importante. A frequência cardíaca, a temperatura, tá? Sempre questionar ela sobre a presença de sintomas ou queixas ali naquela semana ou naquele período, quando ela não esteve em consulta. Avaliar nutricionalmente ela, né? Então, como ela está se alimentando, como que tá o paladar dela, ingesta hídrica, certo? Como é que está também a realização das atividades físicas e práticas corporais, que em gestações de risco habitual não existe contraindicação, né? Lembrando isso também. Presença de edema, solicitação de exames conforme o período gestacional e avaliar também os exames trazidos por ela. Preencher o cartão da gestante, eu trouxe aqui alguns modelos. A gente tem um modelo assim, lá em São Paulo. Esse aqui é da prefeitura mesmo. E é muito bacana, ele tem um pouquinho sobre o plano de parto, tem os gráficos, tem o espaço para colocar as consultas. Não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho. Mas esse não é o meu preferido. Tem alguns outros também mais simples ainda do que esses. Esse aqui é um do Ministério da Saúde, que é a caderneta da gestante. Infelizmente, ela não está disponível em algumas cidades, em alguns lugares eles estão tirando também, e é muito triste para mim que isso esteja acontecendo, porque é uma caderneta muito completa, ela tem um sumário, assim, muito rico, e eu acho que era uma conquista a gente ter um recurso como esse para entregar para todas as gestantes, porque aqui, ó, tá escrito, conheça seus direitos, que é um pouco do que a gente vai abordar hoje, direitos sociais, a lei do acompanhante, tudo isso que a mulher deve saber. Aqui no final tem sobre o pré-natal do parceiro, algo muito importante também, principalmente em regiões mais vulneráveis, onde há altas taxas de DSTs, por exemplo, onde essa mulher pode se tratar e talvez reinfectar na gestação mesmo. Tem também sobre violência, informativo, sobre onde ela pode denunciar. Enfim, gente, é muito, muito interessante essa caderneta, se vocês já viram alguma. Tem dicas para amamentação, tem um plano de parto bem estruturado, né? E informações sobre como é um parto normal, um parto cesárea. Então, eu acho que é um recurso riquíssimo, né? E se a gente pudesse, todas as gestantes deveriam ter, porque é uma fonte de informação muito legal. E aqui seria onde a gente escreve como profissional, né? O acompanhamento dela. E todas as consultas a gente não pode deixar de preencher, porque isso é o que ela leva para casa, é o que ela leva quando ela chega numa maternidade, quando ela não está se sentindo bem, no pronto atendimento. Então, é imprescindível que nós preenchemos como profissional essa parte aqui. Tem informações sobre sexo na gestação, alimentação, cada fase da gestação, enfim, é muito, muito rico. E espero que a gente consiga continuar ofertando esse material, né, para gestantes. Além disso, continuando o que a gente deve fazer em todas as consultas. Manobra de Leopold, identificar a situação de apresentação fetal, o polo cefálico, pélvico, dorso do bebê, acompanhar a altura uterina, em geral após a 12ª semana, tá? Ausculta dos batimentos cardiofetais, com o sonar, aquele aparelhinho, a partir da 12ª semana, e com o estetoscópio de Pinar, a partir da 20ª semana, certo? Então, verificar nesse BCF
o ritmo, frequência e regularidade, tá? E contar por 1 minuto, espera-se que esteja dentro do parâmetro de 110 a 160, o batimento desse bebezinho. Orientar e esclarecer dúvidas é um grande papel nosso, como enfermeiros, né, como profissionais da saúde, dentro do pré-natal. Então, eu trouxe algumas coisas para capacitá-los, para relembrá-los, para que quando vocês estiverem nesse contexto de realizando uma consulta de pré-natal, vocês tenham bagagem para ofertar a melhor assistência possível dentro dessas informações e poder deixar essa mulher confiante no seu pré-natal, informada, para que ela venha ter uma boa experiência de pré-natal, parto e pós-parto. Um tema que é muito interessante é o preparo, né, do aleitamento materno. É uma coisa que elas questionam muito. O que a gente pode fazer, né, como preparo para aleitamento materno? A gente deve incentivar essa mulher, investigar o desejo dela, saber se ela tem interesse ou não, entender os medos que ela tem, talvez se ela não queira amamentar, informar os benefícios, tanto para ela quanto para o bebê. Explicar para ela também a importância daquele aleitamento materno na primeira hora de vida, para que um recém-nascido saudável, né, ele possa ir para o colo da mãe na primeira hora de vida. E é um momento muito especial, a gente chama de hora de ouro, né? E, se for possível, né, quando for disponível no serviço, ofertar uma consulta de aleitamento materno, ou orientá-la, se ela tiver condições financeiras, de consultar, sim, com uma enfermeira, uma profissional da consultoria de aleitamento materno, porque isso vai acalmá-la, vai tirar as dúvidas. E falando num contexto de SUS, a gente pode separar ali sempre um pedacinho da consulta para falar um pouquinho sobre essa questão do aleitamento materno, se ela deseja amamentar. Aqui no Sofia, né, já vou puxar a sardinha, tem uma sala de consulta, né, de enfermeira. É uma enfermeira que dá consulta sobre aleitamento materno. Então, a gente faz encaminhamento das gestantes que podem passar lá e ter uma consulta super completa, com orientações, com dicas, e tudo baseado em evidências, que é muito importante. Também um tema muito, muito importante que deve ser sempre esclarecido desde o início do pré-natal são as diferentes vias de parto. Uma vez, quando eu era acadêmica ainda, conheci uma moça de 36 semanas, jovem, que ela não sabia quais eram as vias de parto, 36 semanas. E isso é um erro grandíssimo, assim, no pré-natal, que a gente não deve cometer, né? Como profissionais, a gente deve informar isso desde o começo, para que essa mulher saiba como o bebê dela vai sair dela, certo? Parece muito óbvio para nós como profissionais, mas a gente tem que entender que existem diferentes níveis de escolaridade, de informação, e deixar isso muito bem claro para essa mulher desde o começo pode ser muito importante, tá? Então, evidenciar que a cesárea é um procedimento cirúrgico, que oferece riscos, que deve ter indicações, em que a gente vai falar mais um pouquinho. E explicar também quanto aos métodos não farmacológicos para alívio da dor no trabalho de parto normal. Eles podem ser ofertados como alívio de movimentação, deambulação, posições verticalizadas ou liberdade de posição, né? Para que ela fique da forma como se sentir melhor. Livre expressão das emoções, se ela quiser rir, chorar, gritar. Liberdade para se alimentar e para ingerir líquidos durante também todo o trabalho de parto. Isso é uma indicação, aliás, não há contraindicação para se alimentar e para beber nada durante o trabalho de parto. E também orientá-la quanto às disponibilidade dos métodos farmacológicos também, que são outras intervenções, como o uso de medicamentos e analgesia, né? São intervenções mais sérias que podem oferecer riscos, deixar tudo isso claro, como a analgesia, a depender do momento do parto, pode atrapalhar, né, digamos assim, o ritmo das contrações, né, diminuir o ritmo, pode ser necessário alguma outra intervenção, como o uso da ocitocina para engrenar esse trabalho de parto. Então, deixar tudo isso muito bem esclarecido para essa mulher é muito importante. Também, esclarecer as vantagens do parto normal, como a rápida recuperação, menor risco de complicações, favorecer, né, esse contato pele a pele, explicar para ela o que é esse contato pele a pele, o que eu tenho visto também que muitas mulheres não sabem que elas podem pegar o bebê delas assim que ele nasce, então elas ficam, mas já vou pegar? Como assim?
pode, né? Vocês não vão levar ele para o berço, vocês não vão trocar ele de roupa. E a gente explica como esse contato pele a pele é importante para o vínculo mãe e bebê. Ele facilita a amamentação na primeira hora de vida. Nada como um canguru, né? Então, o contato pele a pele mesmo, da mãe com o bebê, a gente geralmente aquece um campo e joga por cima do bebê, deixando ele com o peito no peito da mãe. E isso vai manter a temperatura do bebê também, que é algo muito importante assim que ele nasce. E explicar para ela também os sinais do trabalho de parto, as contrações de treinamento, que elas geralmente ocorrem desde o terceiro trimestre da gestação, a saída do tampão mucoso, a mudança da progressiva no ritmo e na intensidade das contrações. Gosto também de explicar para elas no pré-natal se elas tiverem a possibilidade de baixar um aplicativo que organiza as contrações, é muito legal, porque é difícil contar as contrações, se elas já estão adequadas para ir para um serviço, se ainda dá para aguentar um pouquinho em casa. E também explicar para elas o processo fisiológico do trabalho de parto, né? Quais são as fases, a fase ativa, a fase latente, fase do expulsivo, que depois que o bebê nasce, sai a placenta. Então, explicar como que ocorre tanto no parto normal quanto na cesárea é muito importante. Aqui eu trouxe algumas tabelas retiradas também desse protocolo que vão trazer algumas indicações reais de cesariana e coisas que não se constituem como indicações de cesariana e que muitas vezes é confundido, tá? Então, as indicações reais de cesariana, para a gente relembrar aqui como profissionais, ter isso aqui guardadinho. Prolapso de cordão, com dilatação não completa, descolamento de placenta fora do período expulsivo, placenta prévia parcial ou total, ruptura de vasa prévia, apresentação córmica, que é quando o bebê está em situação transversal, herpes genital com lesão ativa no momento em que se inicia o trabalho de parto e urgências que devem ser encaminhadas imediatamente à emergência obstétrica para ser avaliada conforme essa urgência tiver ocasionando riscos, né, à saúde da mulher ou do bebê. Então, qualquer risco pode vir indicar uma cesariana intraparto, né, que é quando ela acontece dentro do trabalho de parto. Mas indicações reais antes do intraparto seriam essas, tá bom? Indicações aí que são muitos mitos. Gestação na adolescência, presença de quadro de anemia, quando a mãe tem uma baixa estatura, quando o bebê está alto e não está encaixado antes do início de parto, e tudo bem, porque muitas vezes esse bebê vai descer conforme as contrações, conforme o trabalho de parto for iniciado, macrosomia, um bebê grande, ameaça de trabalho de parto prematuro, amionerexia prematura, cesárea anterior, pode sim fazer parto normal com uma cesárea anterior, circular de cordão, acho que essa é a que vence, né? Diabetes gestacional, desproporção cefalopélvica sem sequer a gestante ter entrado em trabalho de parto, e antes da dilatação de 8 a 10, então existem profissionais que indicam uma cesárea com 8 meses de gestação e diz que é por essa desproporção. Não entrou em trabalho de parto, não houve dilatação, e como ele sabe que existe essa desproporção, né? Enfim, não tenho nem palavras. Trabalho de parto prematuro também não é indicação de cesariana, pressão arterial alta ou baixa, grau da placenta, polidrâmio ou oligodrâmio, que é quando o líquido está muito grande, muito alto, né, ou muito baixo, a quantidade de líquido, infecções urinárias, presença de grumos no líquido amniótico, gravidez prolongada e falta de dilatação antes do trabalho de parto, tá? Então, a dilatação, ela vem com o trabalho de parto. Então, não tem como a gente indicar esse tipo de cesariana como profissionais, tá? E informar a mulher sobre isso, para que ela não seja enganada, digamos assim, é muito importante. E aqui a última planilha. São situações especiais em que a conduta deve ser individualizada para cada caso. Então, apresentação pélvica, 2 ou mais cesáreas anteriores, HIV e AIDS. Então, conversar com essa mulher, conversar com a equipe multi e entender quais são os riscos e quais são os benefícios da via de parto aqui. Algumas situações que podem acontecer, porém frequentemente são diagnosticadas de forma equivocada, que é como eu já falei, a desproporção cefalopélvica, o diagnóstico só é possível intraparto, o sofrimento fetal agudo, que a frequência cardíaca fetal é não tranquilizadora, isso também pode ser
acompanhado intraparto, né? E aí, havendo necessidade, né? Essa mulher tem uma indicação de um parto fórceps ou um parto cesárea para que não haja risco para a saúde do bebê e para a saúde dela, e parada de progressão que não resolve com as medidas habituais. Então, como eu expliquei, se pode haver uma parada de progressão, pode haver, mas existem mecanismos que podem ajudar para que esse parto continue progredindo, e um deles é o uso da ocitocina, né? Uma outra coisa que eu gosto de fazer um adendo é que muitas vezes a gente tem, como profissionais e como cultura mesmo, a ideia de fazer com que algumas coisas sejam vilões, né? E a ocitocina não é uma vilã, provavelmente. Vocês já ouviram falar que ela tem inúmeros benefícios no pós-parto, como ela ajuda na recuperação do útero, né, na contração do útero, e também na redução de chances de hemorragia. Então, ela é perfeita. E também quando um parto não está progredindo conforme a real necessidade dele progredir, ela também pode ser muito bem indicada e muito bem utilizada. Então, não vamos deixar um medicamento, né, digamos assim, tão bom, ser um vilão e que a mulher não entenda depois a necessidade que ele pode ser usado, sabe? Então, aqui, por exemplo, é instituído no protocolo do hospital, onde eu estou fazendo a residência, que, a depender da situação, se o trabalho de parto para de progredir com uma dinâmica uterina que estava aumentando e começou a diminuir, existe no protocolo para que seja instalada a ocitocina. A ocitocina pós-parto é ofertada a todas as mulheres para prevenção de hemorragia. Então, é muito importante, tá? Que a gente deixe esclarecido também. E que cesárea também não é um vilão, a gente não pode falar que cesárea nunca, cesárea é uma cirurgia que salva vidas, e a gente também pode deixar isso muito bem esclarecido, né? Para nós mesmos, como profissionais para gestantes. E algumas condutas que devem ser contraindicadas na rotina de assistência ao parto. Eu vou explicar mais para frente algumas coisas também sobre isso, como a gente pode informar essa mulher, que a lavagem intestinal não deve ser rotina, chegar no hospital e já fazer lavagem intestinal, episiotomia não deve ser rotina, manobra de Christeler não deve ser realizada, que é quando o profissional faz uma pressão na parte superior do útero, aqui em cima, na mulher, né? Com o objetivo de facilitar a descida do bebê. Soro com ocitocina, internou, recebe soro, sem indicação nenhuma. Não é indicação. Raspagem dos pelos pubianos também não deve ser realizada. Jejum. Imobilização durante o trabalho de parto, então, pedir para que aquela mulher fique lá deitada. E romper a bolsa das águas, tá bom? Que é a bolsa de líquido amniótico. E agora, essa última tabela, ela vai trazer alguns pontos da cesárea e do parto normal. Eu acho muito legal. Ela, inclusive, tem nessa caderneta também. E por isso que eu acho ela tão importante, porque se a gente orienta que essa mãe leia, a gente ganha tempo também nas consultas, né? Para ler junto com ela, explicar e esclarecer dúvidas, e ela chega na consulta com mais facilidade do que a gente abordar toda a temática do zero, né? Com um tempo tão reduzido de consulta. Então, para a mãe, né, a cesárea acaba acarretando em mais dor e dificuldade de andar e cuidar do bebê após a cirurgia, um maior risco de hemorragia, infecção e lesão em outros órgãos, e maior risco de complicações na próxima gravidez. Então, lembrando que cesárea é um procedimento cirúrgico e por isso ela oferece esses riscos. Para o bebê, né, uma cesárea agendada sem critério. Ela oferece mais riscos do bebê nascer prematuro, precisar de incubadora, ser afastado da mãe, demorar para ser amamentado, mais risco de desenvolver alergias e problemas respiratórios na vida adulta e mais riscos de ter febre, infecção, hemorragia e interferências no aleitamento. Eu gosto muito de usar o meu exemplo. Minha mãe agendou minha cesárea com 39 semanas, com orientações do médico dela, se eu não me engano, foram 39 ou 40 semanas. A minha mãe não sabia que era possível induzir um parto. Isso já faz 23 anos, mas ela não sabia que era possível induzir um parto. Ela não sabia que, mesmo não entrando em trabalho de parto, ela poderia ter tido um parto normal. E eu sou uma pessoa muito alérgica, muito alérgica. E eu brinco com ela, né? Olha, eu tenho rinite, eu tenho dermatite de contato, entre outras alergias até alimentares que estou investigando. E tudo isso pode ser muito benéfico à via de parto, né? A via de parto normal, quando o bebê passa por aquele
mecanismo fisiológico, enfim, é muito legal, porque a flora da mãe, né, chega no bebê, ele nasce com aquele vernix, ficar com aquele vernix também por um tempo de até 6 horas, né, que a recomendação é de dar banho no bebê com 6 horas a partir de 6 horas de vida. E uma outra questão é que a minha mãe teve cefaleia pós-RAC, que é uma dor de cabeça muito intensa, e ela ficou basicamente 24 horas sem me ver. Então, eu fiquei no berçário, ela só foi me ver no dia seguinte, precisei de fórmula na minha primeira horas de vida. Ela só foi tentar amamentar nesse dia seguinte, né? Então, tudo isso acarreta uma dificuldade maior no aleitamento materno, desencorajar mesmo essa mãe, porque quando o parto é cesárea, muitas vezes ela ainda não tem aquela questão hormonal que ajuda na descida do leite. Então, são muitas questões que a gente também deve trazer para facilitar o nosso entendimento como profissionais e para facilitar o entendimento para elas, tudo bem? Posso trazer essa experiência pessoal. E o parto normal para a mãe, ele acaba acarretando em rápida recuperação, facilita o cuidado com o bebê pós-parto, menos risco de complicações, favorece o contato pele a pele imediato com o bebê e o aleitamento materno, é um processo fisiológico e natural, menor risco de complicação na próxima gravidez e torna o próximo parto mais rápido e mais fácil também. Como a gente fala das multíparas, né? Que elas acabam parindo muito mais rápido do que quando foi no primeiro bebê. E para o bebê, na maioria das vezes, ele vai direto para o colo da mãe, o bebê nasce no tempo certo, seus sistemas e órgãos são estimulados para a vida por meio das contrações uterinas e da passagem pela vagina. A fisiologia é incrível, né? Outro ponto também da minha história, né? Que minha mãe sempre relata que por conta das dores da cesárea, ela não conseguia levantar. Então, as acompanhantes da enfermaria que ela estava, que tiveram um parto normal, que levantavam para ajudar ela e para me pegar, para colocar no colo dela. Então, tudo isso é muito interessante, né? Realmente, ela não teve informação no pré-natal e quando eu pergunto sobre as experiências dela, eu gosto muito de compartilhar também, porque ela realmente conseguiu ver, né, esse quadro aqui, ela conseguiu ver na experiência pessoal dela. E quanto às questões de parto normal e cesárea, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Vou falar agora um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, que é a violência obstétrica, tá? Violência obstétrica, não. E falar sobre a informação como combate à violência obstétrica. Direitos sexuais e reprodutivos e acesso a uma assistência de qualidade é o direito de toda mulher. O parto é da mulher, então, logo, o local de fala é dela e único exclusivamente dela. E com informação e sabendo seus direitos, ela vai poder se fortalecer, né, fortalecer a sua confiança e expressar suas preferências, sabendo o que é melhor para ela e para o seu bebê. Vou falar um pouquinho para a gente relembrar sobre os direitos da mulher. Então, direito à saúde, todas as gestantes têm direito ao atendimento gratuito e de qualidade nos hospitais públicos e conveniados ao SUS, né? Essa é das nossas diretrizes do SUS, dos nossos princípios. Direito à carteira da gestante, deve receber lá na primeira consulta, que deve ter todas as informações sobre a saúde dela e do bebê. Direito a ter o bebê do lado dela no alojamento conjunto, amamentar, receber orientações de amamentação. E também a presença de acompanhante de livre escolha, conforme a lei de 2005. E realização gratuita dos testes no RN, com o teste do pezinho, da orelhinha, do olhinho e do coraçãozinho. Em todos os hospitais e maternidades. É um direito. Mais os direitos, agora os direitos sociais, a mulher ela tem prioridade nas filas para atendimento em instituições públicas e privadas, prioridade para acomodar-se sentado em transportes coletivos e direito à creche para seus filhos nas empresas que possuírem quadros funcionais com pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos de idade. Além disso, também os pais têm direito de registrar o bebê e obter a certidão de nascimento gratuitamente em qualquer cartório do Brasil. Os direitos trabalhistas. Essa mulher ela tem direito a uma estabilidade no emprego, né? Que toda empregada gestante tem direito a essa estabilidade desde a confirmação da gravidez até os 5 meses de pós-parto. Tem direito a licença e salário maternidade, tá? De 120 dias de licença, sem prejuízo de emprego e de salário, devendo, né, a gestante notificar o empregador da data do início do afastamento, e esse período ele pode se iniciar entre 28 dias antes do parto e até a ocorrência dele. Mais direitos trabalhistas.
as funções exercidas pela gestante, ela pode se adequar a outras funções dentro da empresa, né? Sem prejuízo do seu salário, dos seus benefícios, quando a saúde dela ou do bebê exigir, né? E ela deve ter assegurado também a volta à sua função anteriormente exercida após o retorno da licença. E é legal a gente esclarecer essas dúvidas quanto para a mulher, né? Porque muitas vezes elas não sabem desses direitos. Direito também à proteção da maternidade, como a dispensa no horário de trabalho para realizar no mínimo 6 consultas de pré-natal e seus exames complementares. Durante a jornada de trabalho, para amamentar o bebê, ela também pode ter a dispensa até que o bebê complete 6 meses, sendo 2 descansos especiais de meia hora cada um. E quando a saúde do bebê exigir, a licença de 6 meses poderá ser dilatada a critério da autoridade competente. E também um pouquinho dos direitos do pai, né? Que ele tem direito à licença paternidade de 5 dias contínuos, logo após o nascimento do bebê, direito a participar do pré-natal e direito a acompanhar a gestante durante o pré-parto, e o pós-parto. Então, saber desses direitos é muito importante para que a gente possa informar essa mulher. Trouxe aqui também sobre violência institucional, que toda gestante, parturiente e puérpera deve saber o que é violência institucional. Agressões verbais ou físicas, uso de termos que infantilizam e incapacitem essa mulher, privação do direito de acompanhante à escolha dessa mulher, recusa de atendimento ao trabalho de parto, transferência para outro estabelecimento sem garantia de vaga ou de transporte, exame de toque por mais de um profissional ou em curto espaço de tempo, e procedimento exclusivamente para treinamento de estudantes. Tudo isso é violência institucional. E algumas práticas inadequadas que a gente deve informar para essa mulher, que são contraindicadas pelas evidências científicas mais atuais. Que com a mulher é a tricotomia, que é a raspagem dos pelos, como eu falei, lavagem intestinal, manobra de Christeller, episiotomia, anestesia sem consentimento, qualquer procedimento sem consentimento, confinar essa mulher ao leito, obrigá-la a permanecer em alguma posição específica ou posição ginecológica, ou outra posição, tá bom? E com o recém-nascido, submeter o bebê saudável à aspiração de rotina, injeções e procedimentos na primeira hora de vida, restringir um bebê saudável do contato pele a pele e da amamentação nessa primeira hora de vida. Então, não existe a necessidade de fazer qualquer procedimento em um bebê saudável nessa primeira hora de vida, tá bom? Trouxe também um pouquinho do plano de parto. Quando passei pela UBS, no meu estágio, eu e meu grupo elaboramos esse plano de parto individual aqui. Ele foi inspirado no protocolo, no plano de parto, na verdade, da Secretaria da Prefeitura de São Paulo, né? Secretaria de Saúde de São Paulo. E a gente atualizou ele de forma esquematizada, em forma de panfleto, né? Folheto. E eu trouxe aqui para vocês, eu vou tentar deixar para o download aqui junto com a minha palestra, tá? E eu espero que vocês possam utilizar. Lembrando o que é um plano de parto, né? É um documento de caráter legal, escrito pelas mulheres grávidas após receberem informação sobre a gestação, processo de parto, e isso vai considerar seus desejos, seus valores e as suas expectativas ao longo dessa gestação. O propósito do plano de parto, né? É a humanização, tá? O plano de parto, ele deve colocar a mulher como protagonista do seu trabalho de parto. Ele incentiva e valoriza um trabalho de parto com afeto e um trabalho de parto fisiológico. Preconiza o acompanhante da escolha dela, liberdade de movimentação, métodos não farmacológicos, como eu já falei, privacidade, presença constante de alguém capacitado para estar ali antes e depois do parto, um profissional muito bem capacitado, a escolha da posição que ela deseja parir, que ela deseja tentar parir, né? Que ela possa ver seu bebê, seja a primeira a ver seu bebê, a pegar o seu bebê, e que seus medos e suas dores sejam respeitados, né? Que nada seja desrespeitado, que tudo seja a experiência dela. A importância do trabalho de parto é a autonomia. Ele coloca a mulher como protagonista do seu próprio parto, diminuindo os medos através da informação e do conhecimento. Não é lindo? Eu sou apaixonada por planos de parto. E que seu próprio conhecimento do próprio corpo e daquilo que pode ou não pode acontecer. Existem vários modelos de plano de parto disponíveis na internet também para fazer download. Caso vocês não consigam imprimir esse modelo ou qualquer um outro disponível,
Vocês podem também orientar que essa mulher pesquise e escreva o seu a próprio punho. Isso vai dar liberdade para ela também escrever sobre suas escolhas no trabalho de parto dela, ou para ela fazer no Word. Isso tudo vai depender da situação. Mas é legal que a gente possa estimular, né, o plano de parto para essa mulher. E, mais uma vez, concluindo sobre a prevenção da violência obstétrica, né, a construção do plano de parto ele vai fortalecer a confiança da mulher em relação ao parto, dar o poder de expressar preferências, como a gente já conversou, e tudo isso se constitui como uma forma de reafirmação dos direitos sexuais e reprodutivos e acesso a uma assistência de qualidade. E é importante que esse local de fala potencializado pelo plano de parto seja respeitado por todos os profissionais da equipe. Tá? A abordagem do plano de parto no pré-natal, ela faz toda a diferença na experiência de parto dessa gestante. Então, quando a gente acompanha um trabalho de parto num centro obstétrico, numa casa de parto, em qualquer lugar, a gente vai perceber que é nítida a diferença entre uma mulher que teve um bom acompanhamento no pré-natal e uma mulher que não teve. Uma mulher que sabe quais são os direitos dela e uma mulher que não sabe. Uma mulher que sabe o que vai acontecer ali e uma mulher que não sabe. Então, o plano de parto ele acaba sendo um caminho mais fácil até mesmo para nós, profissionais, que estamos ali atendendo um pré-natal, para orientar essa mulher, para informar essa mulher. Então, vamos fazer uso dessa ferramenta tão rica. Vou mostrar rapidamente o modelo para vocês, que eu vou deixar aqui à disposição, que ele é baseado no modelo da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Tem o nome dela, o nome do bebê, quem é o acompanhante, o que ela espera do acompanhante, quem deve ser esse acompanhante, a gente pode orientar que seja alguém que vai apoiá-la naquele momento. Tem as tentativas de alívio das contrações não farmacológicas, né? Liberdade de posição, explicação sobre algumas posições, explicar como o chuveiro pode ajudar, como a massagem pode ajudar, perguntando se ela deseja alimentação no trabalho de parto. Aqui mais um pouquinho sobre posições, explicando sobre a ocitocina também, qual a necessidade dela ser indicada sem justificativa médica, se ela aceita, se ela quer que evite o uso, tá? E deixar claro que ela pode necessitar desse recurso, né? Então, explicar para ela, não, né, tornar nada como vilão. Aqui as posições que ela deseja experimentar. Aqui sobre o parto vaginal, né? Sobre a episiotomia, o contato pele a pele, sobre a amamentação é o alimento ideal para o bebê, exclusivamente até os 6 meses, fortalecendo o vínculo afetivo e o desenvolvimento do bebê, um informativo legal para deixar aqui para elas. E por fim, aqui alguns outros desejos e expectativas que essa mulher pode vir a ter. E aqui que o plano de parto ele expressa os desejos e preferências e ela deixa assinado. E é muito importante, gente, que a gente possa explicar para essa mulher que esse é um documento, tá? E que vai expressar as vontades e os desejos dela. E que se tudo correr com saúde para ela e para o bebê dela, tudo que está aqui deve ser muito bem respeitado, né? Em situações de urgência, que a gente pode ter que correr com alguma outra situação, para que a prioridade é sempre a saúde da mãe e do bebê, talvez alguma dessas coisas podem ser que a gente não consiga cumprir, a gente vai esclarecer isso para essa mulher. Mas ela deve ser respeitada, ela deve ser informada sobre tudo o que vai acontecer no seu trabalho de parto. E, por fim, eu deixei também uma coisa que a gente deve sempre orientar as mulheres, que são os sinais de alerta, quando procurar um pronto atendimento. Que uma das coisas que mais acontecem é que essas mulheres procuram um atendimento por um simples escorrimento, elas ficam muito assustadas. Então, eu deixei aqui alguns sinais de alerta para que a gente oriente essa mulher. Então, sangramento vaginal intenso, uma cefaleia que não cessa com medicamentos, estocomas visuais, que pode ser um sinal da pressão alterada, um edema excessivo, contrações regulares, então tá aí a importância também de a gente ensinar elas a contarem, ou cronometrarem as contrações no aplicativo, a epigastralgia, perda de líquido, diminuição do movimento fetal, se ela não sente esse bebê mexer por 1 hora, tá? Então, mexer com o bebê antes de procurar um serviço, ver se ele está dormindo, talvez. Então, é importante orientar elas quanto o que significa diminuição da movimentação fetal, febre, dor forte embaixo do ventre e dispneia e cansaço, tá bom? Então, deixar orientado para ela
que esses são sinais que ela deve procurar um pronto atendimento. Aqui são as referências, que eu também recomendo que vocês estudem por esses materiais, que é o Manual de 2016, Protocolo da Atenção Básica à Saúde das Mulheres, e o Caderno da Atenção Básica número 32, que é a Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco. E muito obrigada a todos que assistiram até aqui, espero que tenha sido muito proveitoso para vocês, que vocês tenham aprendido. Aqui eu deixei meus contatos, né? Meu Instagram, giovanagarcia.enf, e o outro enf.em.resumos, meu WhatsApp profissional e meu e-mail profissional também. Caso alguém queira entrar em algum assunto, em contato para abordar algum assunto. Aqui eu deixei também 2 fotinhas de algumas coisas que eu vou compartilhando lá no meu perfil. E eu agradeço a todos que assistiram até aqui e bons estudos e boas palestras para vocês. Até a próxima!